Anansi é uma adinkra. Adinkra é uma escrita ideográfica da parte ocidental da África. Quando eu descobri Anansi, os adinkras, eu fiquei perdidamente apaixonada, porque o eurocentrismo sempre partia do princípio que os povos africanos eram ágrafos, não tinha escrita. E esse ágrafo era generalizado para todo o continente, tá? Mesmo com o Egito, a primeira civilização, que inclusive vai servir de modelo e vai influenciar a civilização da Europa Ocidental, mas que o eurocentrismo passa é essa história das culturas ágrafas, com base na oralidade. A oralidade está presente, mas isso não significa dizer que a oralidade só existe ela e a escrita não existe. E aí comecei a estudar os adinkras e me apaixonei por Anansi. Anansi, que é o adinkra da resistência, que é a nossa querida deusa que se transforma em aranha para tecer histórias, tecer memórias. E aí eu sempre penso na Nancy atravessando o oceano e acompanhando seus filhos na diáspora africana no continente americano. É uma diáspora em que as pessoas foram arrancadas do seu continente, e não como pessoas, mas como coisas, como mercadoria, como máquinas, para construir o continente americano. Quer dizer, como elas são desumanizadas, aqui nesse continente elas vão ter todo um esforço para conseguir recuperar a humanidade que lhes foi arrancada. Então é isso. E aí, daí tu vais, né? Caminhando por esses tecidos, tecidos em busca sempre de liberdade. Até hoje a gente continua tecendo, o movimento negro tece cada vez mais a emancipação da população negra. E é a Nancy trabalhando nessa resistência e nesse tecido. É isso, a gente está aqui graças a essa resistência e essa capacidade de Anansi tecer sempre para que a gente se emancipe, para que a gente recupere a humanidade arrancada. É uma luta que ela não tem uma história única. São muitas histórias, são muitos fios se entrelaçando. Então, quando você pensa, no caso do Brasil, os africanos, eles guardaram a sua ancestralidade, em chegando aqui, tentam recuperar e criar, digamos assim, uma ancestralidade que foi capaz de lhes devolver um pouco de humanidade. Então aí você tem a religião de matriz africana. Isso é uma força para que você tente, de alguma forma, recuperar essa humanidade arrancada. Chegando aqui, elas vão se reconstruir, se encontram, se entrelaçam, se unem, as teias vão se entrelaçando e histórias vão sendo construídas já do lado de cá. E aí você tem as divindades, as divindades que podem ser... A gente conhece mais os orixás, mas pode ser os inquices, pode ser os vodus. São essas divindades que foram resultado desse reencontro em busca de construir uma memória que tinha sido arrancada. E isso é muito bonito, essa tentativa de recuperação da humanidade. No caso do Brasil, também a gente tem os quilombos, que são formas de você se unir, de você se juntar. Inclusive, os quilombos, eles têm
é o grande tecido para mim no Brasil, porque eles foram muito ousados e eles tiveram a vantagem de dar prejuízo para o senhor, porque as peças eram compradas muito caras. Então são os tecidos e a Nancy por trás tecendo tudo. Eu trabalho muito com a questão do corpo, porque o corpo negro é um discurso, né? O corpo negro, ele conta histórias, ele atravessou, ele foi trazido à força, ele está na diáspora, ele desestabiliza hoje determinados espaços em princípio só para o branco. É um corpo que fala, mesmo que esteja em silêncio, ele está falando. Ou ele fala para afirmar a negritude, ou ele fala para negar. Mas ele fala sempre, contando as histórias. E quando ele é um corpo que nega, ele mostra toda a força do racismo no sentido de fazer com que aquele corpo subsumisse. Mas aquele corpo subsumido, ele vai estar no meio branco, mas é sempre um corpo fora de lugar. Porque ele nunca vai ser branco, mesmo que ele seja um corpo que se conformou, que não reagiu, que não se afirmou. Mas ele também está elaborando discursos. Esses corpos negros foram afastados dos diversos lugares. Você já teve um Jurunas negro, que hoje foi afastado. Você já teve uma pedreira negra. Você já teve um marizal negro com as festas importantíssimas, que hoje também não está mais. Quer dizer, você já teve o que hoje é a DOCA, que era o Igarapé das almas ou das armas, a gente nunca sabe, negro também, e que hoje não é mais. Cada vez mais a população, nesse processo que se chama de gentrificação, essa população vai ser afastada para as periferias, né? Cada vez mais para mais longe. Mas é uma população grande no estado. Belém é negra. É só chegar no Ver-o-Peso e querer ver a negritude de Belém. Mas o racismo nunca deixou que ela fosse negra. O racismo diz que ela é uma cidade morena. Em Belém você tem muito. Passa aí no Ver-o-Peso. Você chega no Ver-o-Peso, a negritude está presente com uma força muito grande. Você pode não querer enxergar, você pode não querer ver, mas Belém é uma cidade negra. Mas aí o racismo tornou a cidade morena. Negra não podia ser, então o racismo acabou transformando essa Belém negra na dita cidade morena. Mas Belém, chegue no Ver-o-Peso e veja e sinta os cheiros das comidas. Eu visitei feira em Joanesburgo, na África do Sul. Vá lá, o Ver-o-Peso está lá também. Visitei feira no Senegal, em Dakar, em Moçambique, está lá o Ver-o-Peso presente. Então você pode não querer ver, mas a negritude está presente em Belém, com muita força. Mas é claro que você tem as influências indígenas presentes, mas as influências negras são muito fortes. Aí o racismo transforma a Belém negra na cidade morena. Não, o corpo negro está na sociedade. Se você olha o censo da cidade, do estado do Pará e de Belém, você vai ver esses corpos negros espalhados, estão circulando nas periferias. Então, Pará, mesmo que não queira ser negro, o censo vai dizer que ele é. É o SEDEMPA que reivindica a questão, tanto que todo 13 de maio o SEDEMPA acende velas lá no suposto Largo da Pólvora, né?
que era um cemitério onde os escravizados eram enterrados. Que o SEDENPA nasce em agosto de 1980 aqui. Foi o SEDENPA que trouxe para a cena os quilombolas, né, apresentando uma proposta para a constituição da titulação da terra para os remanescentes de quilombos. Hoje os quilombos estão no país inteiro e defendendo as suas terras, defendendo as suas histórias. Então, o SEDENPA tem uma importância grande na história do movimento negro. Em 2015, aconteceu uma grande marcha das mulheres negras. Essa marcha começou a ser tecida a partir do SEDENPA. Acabou acontecendo no Brasil, em 2015, a grande marcha das mulheres negras pela cidadania, pela vida, a grande marcha das mulheres negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver. E eu acho que o movimento negro tem uma função importantíssima, tá, de fazer com que a sociedade enxergue o racismo. Não se falava, nem no dicionário existia a palavra racismo, porque o Brasil sempre se orgulhou de se constituir uma perfeita democracia racial. Tá? Então, enquanto estavam acontecendo os conflitos abertos nas ruas, nos Estados Unidos, por causa da questão racial, enquanto na África do Sul o apartheid estava matando a população negra e asfixiando essa população nos piores lugares, né? O Brasil se orgulhava para o mundo de ser uma democracia racial. Tanto se orgulhou que a Unesco veio estudar isso aqui. O projeto Unesco que vai trazer para a cena a especificidade do racismo brasileiro. É um racismo que nunca se admitiu. E até hoje a sociedade brasileira ainda tem dificuldade de enxergar o racismo, porque o senso comum na sociedade é da existência desta suposta democracia racial. Mas o movimento negro teve um papel grande no sentido de demonstrar o racismo e de combater esse racismo. Não foi fácil para o movimento negro combater isso, mas ele continua combatendo e eu acho que está tendo sucesso, porque hoje você tem as secretarias de combate ao racismo, hoje você tem o Ministério, que para nós é o de combate ao racismo, mas que para o governo é de construção da igualdade racial, né? Enfim, acho que o movimento negro é a Nancy, elaborando as teias. São os fios a sons do movimento negro elaborando as teias. Isso tudo são resultado dessas teias tecidas com a força e com a resistência de Anansi.